Meu nome é Antônio, e aos 73 anos aprendi da maneira mais difícil que cuidar da saúde não é algo que podemos deixar para depois. Quando jovem, eu era aquele tipo de pessoa que se gabava de nunca ter pisado em um consultório médico. Forte como um touro, costumava dizer aos meus filhos, enquanto levantava caixas pesadas na mercearia que administrava no bairro do Brás, em São Paulo. Lembro-me como se fosse ontem. Tinha acabado de fazer 45 anos quando comecei a sentir aquela dorzinha chata nas costas. É normal, pensava eu. Trabalho pesado dá nisso. Tomava um anti-inflamatório e seguia em frente. Minha esposa, Maria Helena, vivia insistindo para que eu procurasse um médico. Mas eu sempre respondia com aquele sorriso maroto. Médico é para quem está doente, mulher. O tempo foi passando, e aquela dorzinha nas costas começou a fazer companhia para outras pequenas incomodações. A pressão que às vezes subia, mas eu só descobria quando ia à farmácia medir, por acaso, o cansaço que aumentava, mesmo nas tarefas mais simples, e aquela sede constante que eu matava tomando diversos copos de água durante o dia. Foi numa manhã de domingo, durante o almoço em família, que meu mundo virou de cabeça para baixo. Estava ali cortando um pedaço de carne, quando de repente senti uma tontura forte e caí da cadeira. Meus filhos correram para me socorrer, e pela primeira vez na vida não pude dizer não à ambulância que chamaram. No hospital, veio o diagnóstico que mudou minha vida. Diabetes tipo 2 em estágio avançado, pressão alta descontrolada e uma hérnia de disco que já estava comprometendo seriamente minha coluna. O médico foi direto. Seu Antônio, o senhor está colhendo anos de negligência com sua saúde. Foi um tapa na cara, daqueles que acordam a gente. Descobri que se tivesse feito exames regulares, todas essas condições poderiam ter sido diagnosticadas e tratadas no início. A diabetes, por exemplo, dava sinais há anos com aquela sede constante e o cansaço. A pressão alta, silenciosamente, foi prejudicando meus órgãos. E as dores nas costas que eu tanto ignorei, agora exigiam uma cirurgia. Precisei reaprender a viver. Primeiro foi a mudança na alimentação. Nada mais de pasteizinhos no café da manhã ou aquele prato cheio de arroz no almoço. Maria Helena, minha companheira de vida, se transformou numa verdadeira chefe da alimentação saudável. No começo, confesso que olhava com desconfiança para aqueles pratos coloridos com verduras e legumes. Mas hoje não vivo sem minha salada de folhas variadas e meu grelhado. Comecei a fazer caminhadas, primeiro pequenas, em volta da praça perto de casa. Nos primeiros dias, mal conseguia dar uma volta completa sem parar para descansar. Hoje participo do grupo Caminhada da Melhor Idade 3 vezes por semana e já completamos até uma corrida de 5 quilômetros. Quem diria eu, seu Antônio, com uma medalha de corrida pendurada na parede da sala. Aprendi a importância de medir a glicose regularmente, tomar os remédios nos horários certos e fazer exames de rotina. Tenho uma pastinha onde anoto todas as minhas consultas médicas: cardiologista, endocrinologista, ortopedista. Virei um verdadeiro profissional em cuidar da saúde. Mas sabe o que mais me dói? É ver meus amigos de idade repetindo os mesmos erros que cometi. Outro dia mesmo, meu compadre José estava se queixando de dores no peito, mas se recusava a ir ao médico. Peguei ele pelo braço e disse: "Compadre, deixa eu te contar uma história. Hoje, aos 73 anos, sou outro homem. Claro, tenho minhas limitações. A hérnia de disco ainda me incomoda em dias de chuva. E preciso ser disciplinado com a diabetes, mas tenho qualidade de vida. Consigo brincar com meus netos, fazer minhas caminhadas, e até voltei a dançar com Maria Helena nos bailes de domingo. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Antônio de 40 anos, diria: rapaz, cuide-se. Aquele check-up que você tanto evita pode te dar mais anos de vida ao lado de quem você ama. Não espere a dor virar sofrimento para procurar ajuda. A saúde é como uma poupança. Quanto mais cedo você começa a investir, melhor será o resultado lá na frente. Hoje, quando vejo jovens repetindo meus erros, faço questão de compartilhar minha história. Alguns me ouvem, outros dão aquele mesmo sorriso que eu dava. Mas pelo menos tento fazer minha parte. E você que está lendo minha história,
Não espere chegar aos 73 anos para aprender essa lição. O melhor momento para cuidar da saúde é agora, seja você jovem ou idoso. Porque, como diz aquele ditado que aprendi tardiamente, prevenir é melhor que remediar. Depois que aprendi a cuidar da saúde, percebi que tinha outro desafio pela frente: as finanças. Sabe, quando você é dono de mercearia como eu fui por 35 anos, você acha que sempre vai ter dinheiro entrando. O comércio é garantido, eu dizia, enquanto guardava algumas notas no bolso do avental para as despesas do dia. Lembro-me do dia em que meu filho Ricardo, que é contador, sentou comigo na mesa da cozinha e perguntou: "Pai, quanto o senhor tem guardado para a aposentadoria?" Dei aquela risada sem graça e respondi: "Filho, tenho a mercearia. Enquanto tiver força, vou trabalhar." Foi aí que ele abriu meus olhos. "Pai, e quando o senhor não puder mais trabalhar 12 horas por dia? E se precisar de um tratamento médico caro? A aposentadoria do INSS mal cobre as contas básicas hoje em dia." Aquela conversa mexeu comigo. Na mesma semana, precisei trocar a geladeira da mercearia, um gasto inesperado de quase R$ 5.000. Pela primeira vez, me dei conta de que não tinha uma reserva de emergência. Tudo que entrava praticamente saía. Maria Helena, sempre mais precavida, tinha seu próprio cofre, uma lata de biscoitos onde guardava algumas economias. "É para emergência", dizia ela. Mal sabia que aquela lata de biscoitos seria mais sábia que todas as minhas decisões financeiras até então. Com a ajuda do Ricardo, começamos a organizar as contas da mercearia e da casa. Primeira lição que aprendi: separar o dinheiro do negócio do dinheiro pessoal. Parece óbvio, mas quantos pequenos comerciantes como eu misturam tudo? Era como se a mercearia fosse um grande cofrinho, onde eu tirava dinheiro conforme precisava. Criamos um sistema simples. Todo dia, ao fechar o caixa, separava o dinheiro em envelopes, um para repor mercadorias, outro para as contas fixas, outro para emergências e assim por diante. No começo, foi difícil. Ver o dinheiro ali e não poder usar como queria era como ter água na frente e não poder beber. Mas sabe o que me motivou? Foi quando Ricardo me mostrou uma conta simples. "Pai, se o senhor guardar R$ 500 por mês, em 5 anos terá R$ 30.000, fora os juros." Aquilo acendeu uma luz. Comecei a ver cada moeda economizada como um tijolinho para construir meu futuro. Aos poucos fui aprendendo sobre investimentos. Primeiro, uma poupança, básica, mas segura. Depois, com mais conhecimento, alguns investimentos em renda fixa. Ricardo me ajudou a entender que não precisava ser um especialista em economia para fazer o dinheiro render. Uma das decisões mais importantes foi fazer um seguro-saúde. "É caro", pensava eu, mas lembrei-me da minha internação por diabetes e de como teria sido difícil pagar tudo particular. Foi quando entendi que algumas despesas não são gastos, são investimentos. A mercearia começou a prosperar ainda mais quando passei a gerenciar melhor o estoque e as compras. Não era questão de trabalhar mais, mas de trabalhar com mais inteligência. Comecei a usar um caderninho. Depois migrei para o computador com a ajuda dos netos para controlar tudo que entrava e saía. Com 60 anos, tomei uma decisão que antes me parecia impossível. Comecei a preparar a transição da mercearia. Meu filho mais novo, Pedro, demonstrou interesse em continuar o negócio, mas do jeito dele, mais moderno. Em vez de resistir, fizemos um planejamento. Em 5 anos ele assumiria completamente e eu receberia uma parte dos lucros mensais. Hoje, aos 73, posso dizer que tenho uma aposentadoria tranquila. Não sou rico, mas tenho segurança. A mercearia nas mãos do Pedro se transformou em um mini-mercado moderno e aquela porcentagem que combinamos garante uma renda extra importante. O dinheiro que guardei ao longo dos anos já me salvou em várias situações. Quando precisei fazer a cirurgia da hérnia de disco, tinha reservas para escolher um bom médico. Quando Maria Helena quis reformar a cozinha, não precisamos fazer dívidas. Para os amigos da minha idade que ainda não se organizaram, sempre digo: nunca é tarde para começar. Claro, quanto mais cedo, melhor. Mas o importante é dar o primeiro passo. Às vezes vejo conhecidos que se aposentaram e dependem exclusivamente do INSS, tendo que contar moedas no fim do mês. Isso parte meu coração.
Uma das maiores alegrias é poder ajudar os netos com a faculdade e ver que eles já crescem com uma mentalidade financeira que eu só fui ter depois dos 50. Sofia, minha neta mais velha, com apenas 15 anos, já tem sua própria poupança. Como digo sempre, dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode trazer muita preocupação. Organizar as finanças não é sobre ficar rico, é sobre ter tranquilidade para aproveitar a vida sem medo do amanhã. Sabe, depois de aprender sobre a importância da saúde e de organizar as finanças, percebi que havia algo ainda mais valioso que precisava cuidar: minhas relações. Confesso que essa foi uma das lições mais difíceis de aprender, principalmente para um homem da minha geração, criado para ser forte e não demonstrar sentimentos. Tudo começou quando meu grande amigo Sebastião faleceu, há cerca de 5 anos. Éramos amigos desde a juventude, mas nos últimos anos mal nos falávamos. Sempre tinha uma desculpa: muito trabalho na mercearia, compromissos com a família, o trânsito de São Paulo que só piorava. Quando recebi a notícia de sua morte, senti como se um pedaço da minha história tivesse ido embora sem que eu pudesse me despedir direito. Foi um tapa na cara. Quantos outros amigos eu estava deixando escapar entre os dedos? Comecei a fazer uma lista mental. Joaquim, que jogava dominó comigo aos domingos; Carlos, meu vizinho de 30 anos, que se mudou para o interior; até mesmo meu irmão José, que só via em festas de família. Maria Helena, minha companheira de toda a vida, sempre me dizia: Antônio, amizade é como uma planta, precisa de água todos os dias. Mas eu, teimoso como sempre fui, respondia que a amizade verdadeira não precisava de manutenção. Que erro! É claro que precisava. E como precisava? Decidi fazer diferente. Comecei com algo simples. Toda quarta-feira, após a caminhada matinal, passei a tomar café na padaria com o Joaquim. No início, ficávamos ali, meio sem jeito, falando só do tempo e do jogo do Corinthians. Mas, aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas. Descobri que ele também estava lutando contra a diabetes, e nossas trocas de experiências sobre dieta e exercícios nos aproximaram ainda mais. Meu filho Ricardo, vendo minha mudança, me apresentou ao WhatsApp. Confesso que no começo achei uma bobagem. Para que serve esse negócio? Tenho telefone em casa, mas quando consegui fazer uma videochamada com meu irmão José, que mora em Recife, e vi seu rosto depois de tanto tempo, entendi o poder dessa tecnologia. Criei um grupo no WhatsApp com os antigos amigos do bairro. Chamei de Turma do Brás. Todo dia alguém manda uma mensagem, uma foto antiga, uma piada, algumas até meio impróprias, confesso. É como se tivéssemos voltado no tempo, mas com a sabedoria que só os anos nos dão. Maria Helena também entrou na onda. Começamos a frequentar o centro de convivência do idoso aqui perto de casa. No início, fui meio a contragosto. Lugar de velho, pensava eu. Mas que surpresa! Encontrei gente com histórias incríveis para compartilhar. Fizemos novos amigos e até começamos a participar das aulas de dança de salão às quintas-feiras. Uma das maiores alegrias foi me reaproximar dos netos. Antes, mal sabia o nome dos jogos que eles jogavam ou das músicas que ouviam. Agora faço questão de participar. Claro, ainda acho essa música de hoje muito barulhenta, mas ver o sorriso deles quando mostro interesse em seu mundo não tem preço. Pedro, meu filho mais novo, que assumiu a mercearia, teve uma ideia brilhante: criar um espaço de café nos fundos da loja. Pai, os clientes antigos sentem falta de conversar com o senhor, ele disse. Agora, todas as tardes, aquele espaço vira um ponto de encontro. Os fregueses de anos param para um café, contam suas histórias, e mantenho viva aquela conexão que sempre foi o coração do negócio. Aprendi também a importância de pedir ajuda. Outro dia, estava com dificuldade para configurar o celular novo. Em vez de deixar de lado como faria antigamente, pedi ajuda para minha neta Sofia. Passamos uma tarde inteira juntos, ela me ensinando com paciência e eu contando histórias da minha juventude. Foi um momento precioso de conexão entre gerações. Com Maria Helena, nossa relação ganhou nova vida. Depois de 45 anos de casados, descobrimos que ainda tínhamos muito a aprender um com o outro. Começamos a ter nossos encontros de quinta, depois da aula de dança.
Vamos tomar um café especial, só nós dois, como se fôssemos namorados. Mas nem tudo são flores. Perdi alguns amigos ao longo do caminho, outros se mudaram para longe. A diferença é que agora não deixo a distância ser desculpa. Faço videochamadas, mando mensagens e, quando posso, visito. Como diz o Joaquim, a gente só morre mesmo quando é esquecido. Uma das lições mais importantes que aprendi é que nunca é tarde para fortalecer laços ou criar novos. Na semana passada mesmo, conheci o Sr. Manuel, um português que frequenta a mesma hidroginástica que eu. Descobrimos que temos histórias parecidas de imigração e agora nos encontramos toda semana para jogar cartas e contar casos. Hoje, aos 73 anos, minha vida é muito mais rica em relações do que era aos 50. Tenho amigos de todas as idades, de diferentes lugares e histórias. Cada conversa, cada encontro, cada mensagem trocada é um tesouro que guardo com carinho. E sabe o que é mais bonito? Ver como essas relações criaram uma rede de apoio. Quando Maria Helena precisou fazer uma cirurgia no ano passado, não ficamos sozinhos um só dia. Sempre havia alguém para ajudar, trazer uma comida, fazer companhia. Isso não tem preço. Mudar. Essa palavrinha de 5 letras já me deu tanto medo. Eu, Antônio, sempre fui daquele tipo que gosta das coisas do seu jeito, no seu lugar. Se está funcionando, para que mexer? Era meu lema. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos ensinar que a única constante é a mudança. Lembro como se fosse hoje quando Pedro, meu filho, chegou com a ideia de informatizar a mercearia. Pai, precisamos de um computador para controlar o estoque, passar cartão, emitir nota fiscal eletrônica. Quase tive um troço. Por 35 anos eu havia controlado tudo com meu caderno de capa preta. Conhecia cada produto, cada preço de cabeça. Computador vai complicar tudo, reclamei. Maria Helena, que já estava mais antenada que eu por causa das aulas de internet no centro de convivência, me disse algo que não esqueço. Antônio, o mundo não para de girar, só porque a gente quer ficar parado. Foi duro de engolir, mas ela estava certa, como sempre. A primeira semana com o computador na mercearia foi um desastre. Eu digitava com um dedo só. Demorava meia hora para achar as letras no teclado. E quando finalmente conseguia, errava o preço ou a quantidade. Os clientes mais jovens tentavam disfarçar o riso, enquanto os mais antigos me olhavam com aquela cara de seu Antônio, o senhor também caiu nessa? Mas sabe o que descobri? Que aprender algo novo, mesmo quando parece impossível, nos faz sentir vivos. Minha neta Sofia, com apenas 15 anos, virou minha professora particular de tecnologia. Ela tinha uma paciência de santa. Vô, clica aqui. Não precisa apertar com tanta força. Isso, agora arrasta o mouse devagar. Aos poucos, aquele bicho de 7 cabeças virou um aliado. Descobri que o computador me mostrava exatamente o que estava vendendo mais, o que precisava repor, até mesmo qual era o melhor momento para fazer promoções. Em 6 meses, a mercearia estava mais organizada do que nunca, mas a tecnologia foi só o começo das mudanças. A maior delas veio quando o médico disse que nossa casa de 2 andares não era mais segura para nós. Seu Antônio, essas escadas são um risco. Com sua artrite e a pressão alta da dona Maria Helena, vocês precisam pensar em se mudar para um lugar mais adequado. Mudar da casa onde criamos nossos filhos? Onde cada canto tinha uma história. Onde o batente da porta tinha as marcas de crescimento das crianças. Nunca, foi minha primeira resposta. Maria Helena também resistiu no início. Afinal, eram 40 anos de memórias. Foi numa tarde de domingo, depois de quase cair da escada enquanto trocava uma lâmpada, que a ficha caiu. Sentei com Maria Helena na varanda e começamos a fazer uma lista. Prós e contras de continuar na casa. Os contras foram ganhando. Escada perigosa, quintal grande demais para manter, banheiro sem adaptação, distância do posto de saúde. Nossos filhos nos ajudaram a encontrar um apartamento térreo num condomínio próximo ao centro de convivência. Era menor, claro, mas tinha tudo adaptado para a nossa idade. Barras de apoio no banheiro, piso antiderrapante, porteiro 24 horas. O mais importante, ficava perto dos filhos e da mercearia agora tocada pelo Pedro.
A mudança foi um processo. Cada objeto que embalávamos trazia uma memória, uma história. Algumas coisas foram difíceis de deixar para trás, mas aprendemos a guardar o que importa no coração. E sabe de uma coisa? O apartamento novo trouxe uma liberdade que não esperávamos. Menos espaço para limpar significa mais tempo para viver. Com a mudança vieram outros ajustes. Aprendi a usar aplicativo de transporte no celular. Adeus preocupação com estacionamento. Descobri a praticidade de fazer compras online, especialmente para coisas pesadas como água e arroz. Até mesmo consultas médicas por videochamada, algo que eu juraria jamais fazer, se tornaram parte da rotina. Uma das adaptações mais importantes foi aceitar ajuda. Quando jovem, me orgulhava de fazer tudo sozinho. Hoje entendo que aceitar ajuda não nos faz mais fracos, pelo contrário, nos torna mais sábios. Seja o apoio dos filhos para decisões importantes, a ajuda da diarista para manter a casa em ordem, ou mesmo o suporte de uma bengala em dias que a artrite aperta. A tecnologia que tanto me assustava virou uma aliada preciosa. Através do WhatsApp, mantenho contato diário com a família. Pelo Facebook, reencontrei amigos de infância. No YouTube, aprendo receitas adaptadas para diabéticos e exercícios para fazer em casa. Quem diria que eu, aos 73 anos, estaria fazendo lives com meus netos? Claro que nem todas as mudanças são fáceis. Recentemente tive que começar a usar aparelho auditivo. No começo, a resistência foi grande. Não estou surdo, as pessoas é que falam baixo, eu dizia. Mas depois de perder metade das conversas no almoço de domingo e ver a cara de frustração dos netos, quando tinham que repetir tudo 3 vezes, entendi que era hora de aceitar mais essa mudança. Maria Helena diz que me tornei um homem diferente. Mais flexível, ela diz, com aquele sorriso que me conquista há 45 anos. E sabe de uma coisa? Ela está certa. Aprendi que resistir às mudanças é como nadar contra a corrente. Cansa muito e não nos leva a lugar nenhum. Hoje, quando encontro amigos da minha idade, resistindo a mudanças necessárias, tento compartilhar minha experiência. Conto como cada adaptação, embora assustadora no início, acabou trazendo mais qualidade de vida. Como digo sempre, a gente pode não ter escolha sobre envelhecer, mas tem escolha sobre como envelhecer. Quando entreguei as chaves da mercearia para meu filho Pedro assumir completamente, senti um vazio enorme. Por 35 anos, aquele lugar tinha sido minha vida. Acordar cedo, abrir as portas, receber os clientes, organizar as prateleiras. De repente, me vi sem aquela rotina que me definia. E agora, quem é o Antônio? Me perguntava toda manhã ao acordar. Os primeiros meses de aposentadoria foram difíceis, não vou negar. Mesmo tendo planejado financeiramente, mesmo tendo a segurança de uma renda, havia algo que dinheiro nenhum podia comprar. O sentimento de ser útil, de ter um propósito. Maria Helena percebeu minha inquietação. Um dia, me encontrou na varanda do apartamento novo, olhando para o nada. Antônio, ela disse, você passou a vida inteira cuidando da mercearia. Agora é hora de cuidar da vida. Mas que vida seria essa? Os filhos já estavam criados, a mercearia em boas mãos, e eu tinha tempo de sobra. Foi quando comecei a perceber que ter tempo livre não significava ter uma vida vazia. Era uma oportunidade de preenchê-la com coisas que nunca tive tempo para fazer antes. Começou por acaso. Um dia, no centro de convivência, ouvi uma senhora reclamando que não conseguia usar o celular para falar com os netos. Lembrei-me de como minha neta, Sofia, tinha me ensinado com paciência e me ofereci para ajudar. Para minha surpresa, descobri que tinha jeito para ensinar. Logo formamos um grupinho informal de tecnologia para a melhor idade. Ver os olhos de alguém brilharem ao conseguir fazer a primeira videochamada com um filho distante me dava uma alegria inexplicável. Não era só sobre tecnologia, era sobre conectar pessoas, sobre devolver a independência a quem se sentia perdido nesse mundo digital. Mas o que realmente mudou minha perspectiva foi quando comecei a participar do projeto Memória Viva na biblioteca do bairro. A ideia era simples. Idosos contavam suas histórias para crianças.
Comecei compartilhando minhas memórias da mercearia, de como o bairro tinha mudado, das antigas tradições dos imigrantes. Para minha surpresa, aquelas crianças ficavam fascinadas. Queriam saber como era a vida sem internet, como funcionava uma mercearia antiga, como as pessoas se comunicavam antes dos celulares. De repente, minhas experiências, que eu achava comum, tinham valor, eram parte da história viva do bairro. Maria Helena também encontrou seu caminho. Começou a ensinar receitas tradicionais portuguesas para um grupo de jovens no centro de convivência. Ver minha esposa, aos 70 anos, ensinando rapazes e moças a fazer bacalhau a Gomes de Sá, me enche de orgulho. Ela sempre diz, não é só sobre a comida, é sobre passar adiante nossa história. Uma das maiores alegrias veio quando Pedro me pediu para ser consultor na mercearia. Agora, um mini-mercado moderno. Pai, precisamos manter a essência do atendimento que o senhor sempre teve, mesmo com toda a tecnologia. Assim, 2 vezes por semana, vou até lá para treinar os funcionários novos. Ensino não só sobre produtos, mas sobre como criar aquela conexão especial com os clientes, que sempre foi nossa marca registrada. Descobri também o prazer de ser avô em tempo integral. Antes, sempre estava ocupado demais com a mercearia. Agora, posso dedicar tempo de qualidade aos netos. Com Sofia, aprendo sobre tecnologia. Com Lucas, o caçula, jogo videogame, sim, aprendi. E ouço suas histórias da escola. Com Maria Clara, a do meio, compartilho meu novo hobby, a fotografia digital. A fotografia, aliás, foi uma descoberta incrível. Começou quando ganhei uma câmera digital dos filhos no Natal. No início, só tirava fotos básicas da família. Mas aos poucos comecei a fotografar o bairro, documentando suas mudanças, seus personagens. Criei um projeto pessoal, Memórias do Brás em Imagens. Hoje tenho um pequeno acervo que conta a história do bairro através das minhas lentes. Nas manhãs de quarta-feira, participo de um grupo de voluntários que ajuda idosos acamados. Fazemos companhia, lemos livros, às vezes só conversamos. É impressionante como podemos fazer diferença na vida de alguém apenas estando presentes. Cada sorriso que recebo é um lembrete de que ainda tenho muito a oferecer. Uma das coisas mais gratificantes foi começar a escrever minhas memórias, não para publicar, mas para deixar um registro para a família. Comecei contando sobre a chegada dos meus pais de Portugal, a infância no Brás, como conheci Maria Helena, a história da mercearia. Os netos adoram quando leio trechos nos almoços de domingo. Aprendi que propósito não tem idade. Cada fase da vida traz novas oportunidades de ser útil, de fazer diferença. Às vezes, são gestos pequenos, como ajudar um vizinho com suas compras online ou ensinar uma receita antiga para um jovem. Outras vezes, são projetos maiores, como o trabalho voluntário ou o registro da história do bairro. Hoje, aos 73 anos, acordo todas as manhãs com a agenda cheia de significado. Não da correria de antigamente, mas de compromissos que escolhi ter, de pessoas que escolhi ajudar, de momentos que escolhi viver. A mercearia me ensinou muito sobre trabalho e dedicação, mas esta nova fase está me ensinando sobre o valor de cada momento, de cada encontro, de cada sorriso compartilhado. Como digo para meus amigos do Centro de Convivência, não estamos velhos demais para sonhar, para aprender, para contribuir. Pelo contrário, temos a sabedoria dos anos vividos e o privilégio do tempo para fazer a diferença na vida dos outros. E não existe propósito maior que esse.